pessoal, tudo bem com você? Olha só, em que situação é que uma pessoa, ela perde a razão no mundo espiritual e ela perde o marido para outra, ou ele perde financeiramente para outra pessoa? E aí tem pessoas que vai pro feiticeiro e diz assim: eu não acreditei em nada disso de mundo espiritual, isso tudo é uma mentira, porque o marido era meu, eu fui atrás, só fiz gastar, o meu marido nunca voltou. E aí aquela outra mulher que andou no feiticeiro e conseguiu o marido dela, vai dizer: eu consegui porque o meu espírito é forte, ou porque eu gastei. Quem gasta mais, quem deu mais bode ou mais galinha, é quem consegue no mundo espiritual. Então cada um tem uma crença a respeito desse assunto, que eu vou explicar para você em que maneira é que a mulher, ela perde realmente o marido, em que maneira é que ninguém consegue tomar o marido daquela mulher. Quem se envolver vai ter que respeitar aquele casamento. Ah, porque é de Deus. Nem sempre é de Deus, mas a lei é para todos. A lei é para todos. Então Deus, ele explica que ele é justo até com Satanás. E aí quando você ouve, muita gente diz: eu não creio em Satanás, eu só creio em um Deus, eu não acredito nessas coisas. Cada um busca acreditar naquilo que lhe convém, naquilo que lhe agrada. Então não sei se você já ouviu também falar sobre oração ao contrário, para conseguir alguma coisa, oração de responsa. Uma pessoa que ela foi roubada, o que ela está perdendo, e ela vai buscar uma oração nesse benzedor, né? Porque ela quer aquilo de volta. Roubaram o celular, roubaram uma joia que era de família minha e eu quero que apareça, eu quero que me devolvam. É sobre isso. Então, quem anda no espiritismo acredita porque vê que acontece. Acredita porque o roubo aparece. Entende como é que funciona? Então a pessoa vê que o mundo espiritual, ele é muito real. Então eles buscam aquela crença. Então, em Efésios, Deus explica que a salvação é pela graça. Então, se a salvação é pela graça, muita gente acredita que em Efésios 2:1, Deus está explicando, a salvação é pela graça. Então eu não preciso buscar, eu não preciso saber, eu não preciso entender como é que funciona. Então alguns aceitam Jesus e dizem: eu não quero saber nada, a salvação é pela graça. Eu não preciso saber nada. É assim que eles acreditam. Então aqui Deus explica sobre uma das leis que Deus oferece às pessoas para quem não quer saber sobre vida eterna, para quem não quer saber sobre salvação. Então existe também uma graça para as pessoas que elas são incrédulas, que é o que eu vou explicar aqui para você. Às vezes você já viu assim acontecer, né? O marido maltratava aquela mulher, traía, humilhava. As mulheres, a maioria das mulheres, elas sofrem na mão dos homens por falta de conhecimento. E Deus explica isso. Se ela não conhece sobre o espírito, o espiritual, se ela não tem regras e doutrinas religiosas de Deus, não é dos homens. Se ela não quer saber nada, ela é facilmente manipulada. Então ela sofre por falta de conhecimento. A maioria das mulheres sofre porque ela não sabe como funcionam as leis. Entende? Então ela não sabe cobrar de Deus a graça. Ela não sabe como funciona. Então até os ímpios, que eles não sabem como funciona, se existe uma lei, aquela mulher, ela consegue o marido dela de volta. Se existe uma lei a favor dela. Ela não precisa ir para o feiticeiro para ela conseguir o marido dela de volta. Ela não precisa gastar no feiticeiro para ela conseguir aquilo de volta. Um exemplo para que você entenda a respeito desse assunto. Se uma pessoa ela é médica, é dono de uma farmácia, é uma pessoa que tem o seu trabalho, mas ele oferece o trabalho dele de graça, ele faz a caridade dele,
no mundo, ele oferece algo para agradar a Deus, ele atende pacientes de graça, ele dá remédio de graça. Na graça, ele tem a lei. Quer dizer, quando acontece alguma coisa com ele, ou existe uma armadilha no mundo espiritual para aquela pessoa, existe uma graça de Deus pelaquela pessoa, porque é uma pessoa que não sabe sobre o espírito, não cumpre a lei, mas ele faz alguma coisa para agradar a Deus, entende? Ou ele abre mão de alguma coisa para agradar a Deus, ou ele oferece alguma coisa, não quer dizer da vida eterna, quer dizer na vida na terra, a graça que é derramada na terra. Então alguém vai bulir com aquela pessoa, vai rasgar a boca. Alguém começa a roubar aquela pessoa, enganar aquela pessoa, trapacear aquela pessoa, vai rasgar a boca, porque aquela pessoa, ela não conhece sobre o espiritual, mas ela agrada o coração de Deus. Entende como é que funciona? Então, se ela agrada o coração de Deus, ela tem favor de Deus. E Deus explica exatamente isso em Efésios. Não é no plano espiritual, quando a pessoa desencarnar. A lei de Deus, a salvação é pela graça, não é pela fé. Eu não preciso saber nada. Não é assim que Deus está explicando. E eu vou ler para que você entenda que quando você vê um homem se desmantelando na vida, porque existia ali um favor de Deus a respeito daquela mulher. Então a mulher que ela paga o preço pelo casamento dela, ela carrega aquele casamento nas costas. Alguém que se envolve com aquele homem, ela só vai conseguir quebrar a cara. Entende? Ela só vai conseguir quebrar a cara com aquele homem, porque é lei de Deus. Então ela vai ter o homem, mas ela vai adoecer, mas ela não vai ter o provedor, mas ela não vai ter paz, ela não vai ter prosperidade nenhuma com aquele homem. Então enquanto ela não se tocar, que ela trouxe aquele homem para casa dela e travou a vida dela, muitas vezes, até às vezes, aquele homem vai querer sair e não vai conseguir, porque ele perdeu tudo ali para a mão daquela mulher. Ele perdeu, ele investiu no campo errado. Entende? Então tem mulher que não conhece a respeito disso, vai para o feiticeiro e consegue o marido de volta, acreditando que é Deus. Outras pessoas dizem assim, o marido era meu. Eu era moça, eu era uma mulher de bem, e eu fui pro macumbeiro para tentar trazer meu marido de volta e o marido não veio. Isso é uma mentira. Por que não veio? Porque não existia graça. Entende? Porque aquele homem, ele era marido dela, ele provia ela, ele supria ela, mas ela não fazia dever nenhum como esposa. Então qualquer uma mulher vem e toma. É pela lei. Ela só dava se quisesse, ela só fazia o que queria, ela mentia para aquele marido. Entende como é que funciona? Ela manipulava o marido, enganava o marido, então vem outra e toma. Então quando ela for pro feiticeiro dizer, eu quero meu marido de volta porque o marido era meu. O marido era meu, eu quero de volta. Ela não vai conseguir. Entende como é que Deus ensina? Ela não vai conseguir porque ela não quer mudar. Porque ela quer manipular aquele homem, porque ela não era esposa, porque ela não sabia de nada, porque ela deixou a brecha aberta por anos. Porque uma pessoa, quando ela está enfeitiçada pela carne, dominada pela carne, a mulher que está dominada pela carne no pecado, de uma forma, o homem está dominado pelo desejo da carne de outra forma, Deus não vai se envolver. Então, esse tipo de pessoa, ela não vai crer. Entende o que Deus explica? Então, quando o homem ele sai de uma casa, eu acho que você já viu. Eu já vi homem com a roupa toda dentro do carro, todo mijado, todo bebo na rua, que a mulher expulsou, escorraçou e ele ainda quebrou a cara. Bateu o carro, foi roubado na rua. Quer dizer, aquele homem, a mulher tinha favor. A mulher, muitas vezes, ela tem o favor de Deus, a graça, mesmo sem ser crente. Ela não é crente. Ela não é católica, ela não tem religião, mas ela pagava um preço para ter aquele homem.
Ela pagava, ela quem carregava aquele homem nas... Ela abriu mão da vida dela pelo aquele homem. Ela abriu mão de coisas. Então aquele homem usurpou, usufruiu de tudo. E na hora que ele sair, ele acha que vai sair bem. Ele acha que vai se dar bem. Não vai se dar bem. Entende? Então, se existe a graça, a mulher quer o marido de volta, ela vai ter. Ela vai ter o marido. Ninguém sabe se ela vai ter o provedor. Ninguém sabe se ela vai ter, se ela tinha o marido e o provedor. Isso aí é uma questão de cada um. Então, Deus explica isso em Efésios 2:1, para que você entenda a respeito desse tipo de assunto, que existe uma lei, que é da graça de Deus, que não é para os religiosos. Não é para os religiosos, é para qualquer pessoa. Se a pessoa ela agrada o coração de Deus e ela vive nas trevas, ela vive no pecado, Deus ele trabalha embaixo, em cima da lei. A lei é para ser cumprida. Então, às vezes você vê aquela mulher, né, num casamento que ela sofre. Tem mulher que deseja que alguém leve aquele marido. Ela deseja, tomara que alguém pegue esse homem que eu não aguento mais. Eu quero é me livrar desse homem. E ela não consegue se livrar. Ela não consegue se livrar daquele homem. É ela que sustenta aquele homem. Ela que paga o preço para estar com aquele homem. Ela não quer nem aquele homem. E ela não consegue se livrar do homem. Como a mulher vai vir e vai roubar aquele homem dela se ela realmente quer aquele homem e ela paga o preço? Entende? Não rouba. Então, quando você vê uma mulher ela perdendo um marido para outra mulher, porque ela não tinha favor de Deus. Ela não tinha favor de Deus. Era uma pessoa que só vivia na mesma casa, não era casamento nenhum. Não existia casamento algum ali. Então ela se vitimizou, foi pro feiticeiro, eu quero meu marido de volta. Mas ela vivia naquela casa ali, ó. Não tinha relação, não fazia comida pro marido, mentia pro marido, sugava o dinheiro do marido. E agora tá dizendo que o marido era dela. Como era dela? Se ela não era esposa. Então qualquer pessoa consegue aquele marido. Qualquer amante, qualquer mulher da vida que ela fizer gostoso com aquele marido, com aquele homem dela, vai roubar aquele marido e não tem Deus que queira devolver. Nem Satanás. Porque Satanás, Deus, é isso que Deus explica na Bíblia. Ele é justo até com Satanás. Deus, ele é justo até com Satanás. É para quem não crê em Satanás, que diz que crê em Deus, mas não crê em Satanás, ele tá como uma folha no mundo. Qualquer pessoa leva ele para qualquer canto. Qualquer pessoa manipula ele, escraviza ele. Qualquer pessoa rouba ele. Entende? Então existe esse tipo de oração, que é oração ao contrário, para conseguir alguma coisa. Oração de responsa. Eu fui roubado e eu quero meu celular de volta, eu quero minha joia de volta, eu quero que apareça. Então no espiritismo, as pessoas sabem que o mundo espiritual existe, porque elas buscam e elas veem. Elas só não sabem discernir como funciona essa lei. Como é que funciona essa lei? Então, em Efésios 2:1, Deus diz: vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Deus diz. Quer dizer que você é vivificado se você vive ofendendo e pecando as pessoas. Você acredita que existe favor de Deus em uma pessoa que vive ofendendo as outras e pecando? Deus diz aqui. E que no outro tempo, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades e do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então a pessoa, ela sabe que vive desobedecendo a Deus. Ela só não sabe como funciona a desobediência. Então quem acredita, eu vou fazer um jejum para resolver a vida do meu filho. Não jejua nem por ela. Como esse jejum tem poder? Você lembra que lá atrás eu fiz um conteúdo que Deus mandou dar um recado a uma mulher que ela disse que ia abrir um jejum para a vida do filho dela, que o filho dela usava droga, que o filho dela não trabalha, e ela queria jejuar pela vida do filho, e Deus disse, diga a ela que não jejue. Porque se a pessoa não cuida do lado espiritual da vida dela, como ela vai cuidar da área espiritual da vida do filho dela?
Não existe isso, é o filho da desobediência. Você não tem o que fazer pela vida dos seus filhos. Então tem pessoas que estão dentro da igreja. Ela está dentro da igreja, mas ela não crê em Jesus. Por isso, quando adoece, ela bota a culpa no alimento. Jesus diz uma coisa, mas ela não quer nem saber. Ela nem aceita Jesus, nem se batiza, nem quer ouvir, mas ela está ali clamando para Deus resolver a vida do filho dela. Tá entendendo? Ela é apenas uma pessoa que ela frequenta a igreja. Ela é simpatizante da religião. Ela tem a igreja como um passeio, mas ela não crê em Jesus. E Deus diz isso na Bíblia, que por isso mataram Jesus. Os religiosos que não sabiam como funcionava o mundo espiritual, crucificaram, e até hoje é assim. Você vê uma pessoa 10 anos andando na igreja, você crê em Jesus? Não crê. Ou às vezes ele diz creio, mas ele não quer se batizar. Ele não quer cumprir a lei de Deus, ele não quer nem ouvir. Entende? Então ele quer orar para Deus resolver a vida do filho dele, mas ele não sabe como funciona a desobediência. E já vive desobedecendo a Deus. Por isso ele não é convencido dos próprios pecados. Então Deus explica isso, né? Que o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Os espíritos que operou na minha vida, opera na vida dos meus filhos. Se eu já vivo julgando, se eu já vivo mentindo, se eu já vivo pecando, se eu já vivo com falsidade com as pessoas, como eu posso orar para Deus agir na vida dos meus filhos? Deus diz, é os filhos da desobediência. Você vai ter que lidar agora com os filhos desobedientes. Você vai ter que lidar com os filhos desobedientes. É assim que funciona a lei. Olha como Deus... E o povo fica, a lei é pela graça, a salvação é pela graça. O povo fica, tudo que ele ouve na Bíblia, que ele sabe da Bíblia, ele joga lá pro plano espiritual. Quando eu morrer, como é que vai ser? Não, Deus está explicando, é na terra. Como é que é? Não é como é que vai ser. É como é que é na terra. Entre os quais todos nós também antes andamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e erramos por natureza do filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Toda pessoa que ela adultera, ou que ela é irada, ou que ela vive ofendendo as pessoas, elas estão mortas pelo Espírito Santo. É isso que Deus explica. Então a oração dele não passa do teto. Deus não ouve esse tipo de oração. Mas se ele tem favor de Deus, é como eu expliquei para você. Se ele faz uma caridade, se ele abre mão do trabalho dele, do favor dele, do suor dele, por outra pessoa, ele tem o favor de Deus na hora merecida. Então ele acredita no mundo espiritual por conta disso. Porque ele clamou e viu o agir de Deus. Entende como é que funciona? Porque uma pessoa foi, como eu já conheci, pessoas que tinham farmácia, foi roubada 2, 3 vezes a mesma farmácia, a mesma pessoa. Se esse homem ele faz caridade, aquele ladrão ele morre. Entende como é que funciona? Como eu perguntei, o que aconteceu com o ladrão que roubava a sua farmácia? Ele disse, está morto, morreu. Porque existia um favor de Deus na vida desse homem. Porque ele pratica caridade, porque ele consulta a pessoa, ele não só faz pelo dinheiro, ele não trabalha só pelo dinheiro, ele faz alguma caridade ali. Então, na hora que ele precisa do favor de Deus, essa graça, ela é derramada. Essa graça, esse favor, tá bonito demais com essa pessoa, que ela faz alguma coisa para agradar a Deus. Ela não só trabalha em cima do dinheiro. Ela não trabalha só por interesse, ela faz alguma coisa para agradar a Deus. Tá entendendo? Então Deus derrama aquela graça naquela pessoa. É por isso que os feiticeiros, engabelou ali aquelas pessoas, que vai conseguir o marido de volta daquela pessoa. Porque a amante não tem vez, porque a amante roubou, vamos trazer sim seu marido de volta. E traz. Porque não precisava nem gastar no feiticeiro. Era só se posicionar com Deus. Se ela é quem paga o preço para ter o marido dela, ninguém consegue roubar.
Se aquela mulher aceita um homem mentiroso na casa dela, ela é quem sustenta, ela é quem é o pilar. O homem é promíscuo, o homem é mentiroso, o homem é verbalmente vulgar. E ela está casada. Ela paga aquele preço. Aí você acha que alguém vai lá e vai roubar aquele marido dela? Só se ela deixar. Só se ela deixar. Mas se ela clamar por Deus, Deus manda o marido dela de volta. Porque é só a amante perceber, ou a ficante, que ele não é aquela pessoa que ele está demonstrando. Porque ele não vai deixar de ser. Se a pessoa é mentirosa, ela não vai deixar de ser mentirosa. Se ela é promíscua, ela não vai deixar de ser promíscua. Então Deus vai fazer com que a outra veja e bote para correr. Eu não sou a sua mulher, não. Caba safado. Eu não sou a sua mulher, não. Você cantava de galo lá, volta para sua casa. É assim que funciona a lei de Deus. Aquilo que aquela mulher aceita, a outra não vai aceitar. Tá entendendo? Então, facilmente, basta aquela mulher chorar. Basta aquela mulher dizer, Deus, eu quero meu marido. O Senhor sabe que eu quero ser uma mulher casada, eu não quero ser uma mulher separada. Eu quero ser casada. Então, se ela tem o favor de Deus, o marido dela volta. O marido dela volta, porque aquilo que ela aceita, outra não vai aceitar. Entende como é? O que aquele homem faz com aquela mulher, com outra ele não vai fazer. Então Deus vai fazer com que aquela mulher, ela veja mais rápido quem é aquele homem. Quem é aquele homem? E ela vai botar para correr. Ela, quer dizer, há um favor de Deus àquela mulher que ela paga para estar casada. Aquela mulher que é ela que provê aquela casa. Aquela mulher que fecha os olhos para não se separar. Que aceita a traição. O marido até vai embora com a outra mulher. Mas ele volta. Entende? Ele volta porque aquilo que ele faz com aquela mulher, a outra não vai conseguir aceitar. E aí o povo diz, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Mas o que é de Deus não traz dor. O que é de Deus não traz dor. Então, se aquele homem volta e a mulher sabe se posicionar, ele volta diferente, ele volta mudado. Mas se não, ele voltou, agora ele largou aquela manta, ele vai arrumar outra. Como é de Deus? Como assim é de Deus? Deus, ele largou a amante, agora está com outra amante. Como assim foi Deus que trouxe? Entende? Você entendeu a lógica da razão da história? Que ela é quem praga para ter o marido dela e não é marido. Ela é uma pessoa doente, carente e ela quer o marido nem porque seja para fazer sacrifícios para estar casada. Ela sustenta aquele homem. Ela aceita a mentira daquele homem. Então ela tem o favor de Deus ali. Mas não quer dizer que aquele marido é de Deus. Ela que se submete. É ela que se submete para estar casada. Porque ela não sabe se posicionar com Deus. Ela não sabe a respeito do Espírito. Entende? Então aquele homem, ele faz dela de gato e sapato. Então ela vai dizer, é de Deus, é meu marido. Deus não é de acordo com a separação, não. Mas Deus também não é de acordo que eu viva sofrendo, não. Eu não aceito migalhas. Eu não aceito. E Deus sabe do meu coração. O que eu já tinha de sofrer, de me humilhar e de fazer por onde estar casada, me sacrificando, fazendo sacrifício para ter um marido, para não ser falada, para mim nada disso valeu a pena. Então eu deixo bem claro para o meu marido. Eu não faço sacrifícios, eu faço o meu papel de esposa. Se você não souber fazer o seu papel de marido, eu também não sou obrigada a fazer o meu de esposa, e aí vai se desalinhar. Entende? Porque eu não aceito migalhas. Ou me ama, ou me trata bem e me ama, ou então, meu querido, eu não vivo pelo prato de comida, eu não vivo para ter uma placa de casamento, é casada. Eu não vivo para as pessoas não falar mal de mim. Porque hoje eu me conheço. Porque hoje eu sou amada. Porque hoje eu sei o valor que eu tenho para Deus. O favor que eu tenho para Deus. Então, se o homem não paga o preço para estar comigo, por que eu tenho que pagar o preço para estar com ele? Ah, mas é ele que sustenta, é ele que é o provedor, é ele que... Sim, ele é porque ele está dentro da minha casa. Porque ele está comigo. A partir do momento que não estiver mais, cada um faz por onde. Ninguém é aleijado. Cada um tem o seu papel na terra.
Então, se o homem, ele provê a casa, porque ele está comigo. Se não estiver, ele não tem obrigação. Vai cumprir com a sua obrigação, eu vou cumprir com a minha. Se o que eu faço não me dá renda, Deus vai dizer o que é que eu tenho que fazer para me trazer uma renda. Entende? Mas as pessoas não pensam assim. Elas se submetem por carência afetiva, por carência financeira. Então, elas se autoflagelam. Entende o que Deus explica? Se a pessoa ela se autoflagela porque ela não se conhece, porque ela não tem posicionamento, porque ela não tem os sentimentos sarados, tratados. Por isso ela se submete. Então você tem que entender o que é Deus. O que significa essa graça de Deus? O favor de Deus. Porque Deus, ele não ajuda você. Deus, ele muda você. Entendeu? Deus não tem esse negócio de eu vou lhe ajudar aqui, não. Deus, ele muda. Quando Deus fala com você para você agir de uma forma, muda todo o cenário. Muda todo o cenário. A pessoa não vive morrendo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. A salvação, ela é individual e ela não existe um preço. Mas sem Jesus não existe salvação. E Deus explica isso. Então tem pessoas que estão dentro da igreja, mas ela não crê em nada do que Jesus ensinou. E ela quer ser salva. Nem quer se batizar. Quando adoece, bota a culpa no alimento. Não quer mudar. Não abre mão do pecado. E ainda diz que vai ser salva. Porque a salvação é pela graça. Eu não preciso ter fé. Eu não preciso buscar. Eu não preciso aceitar Jesus. Essa é a crença de uma pessoa religiosa. Entende o que Deus explica? Então ele não vê nem na terra a graça de Deus. Entenda o que Deus está explicando. Nem na terra, ele é ímpio. E ele não consegue ver a graça de Deus. O favor de Deus. Ele acha que quando morrer ele vai ver a graça de Deus. É uma fé muito louca. É uma crença muito desorganizada na cabeça dessa pessoa. Entende? Então Deus diz, né? Pela graça sois salvos. E nós ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso eu estou dizendo que Deus, ele dá estratégia para a pessoa. Para que ela não fique sofrendo, se martirizando no mesmo cenário. No mesmo cenário. Para mostrar no século vindouro, as abundantes riquezas na sua graça, pela sua benignidade. Entendeu o que eu expliquei aqui para você? Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, se você é uma pessoa bem boa, pela sua benignidade, você não vê a graça de Deus na terra. Em situação nenhuma. É você que vive se humilhando, é você que vive bancando, é você que vive sofrendo. Por que você não consegue ver a graça de Deus? Por quê? Porque não sabe se posicionar. Porque a partir do momento que você tomar posição, que você cobrar do Espírito a graça de Deus, Deus vai derramar a graça. Por isso eu estou explicando, quando uma pessoa ela é espírita, ela vai lá para os espíritos cobrar. Bora lá, me roubaram, eu quero meu negócio de volta. Bota o Santo Antônio de cabeça para baixo, acende vela, mata um galo. Eu quero que apareça quem me roubou. Eu quero que apareça aí quem é essa amante que o meu marido tá me maltratando por causa dela. E eles conseguem. Entendeu? Que o Deus, ele é justo até com Satanás. É isso que ele explica aqui. Se existe o favor de Deus, se existe a graça, se você é justa, Deus vai fazer alguma coisa por você. Se não, o que é que Deus vai fazer? Então, às vezes, você já viu, né? Caso de mulher dizer assim: o marido era meu. O marido era meu. E eu só fiz gastar no feiticeiro. Perdi o marido, adoeci, perdi dinheiro. E eu não acreditei em nada disso de mundo espiritual. Porque isso não é verdade. Por quê? Porque ela não cumpria nada do papel dela.
Porque ela mentia, porque fofocava, porque não dava, porque fazia tudo errado. Alguém roubou, aquele marido vivia nos vícios, vivia na... E ela não estava nem aí. Ela queria ser bancada. É um exemplo que eu estou lhe dando. Esse é um exemplo. Como ela vai ver o favor de Deus? Então ela vai para o macumbeiro não vai trazer o marido dela de volta, não. E os espíritos também não. Porque é como eu estou dizendo a você. Os espíritos, que ele é subordinado ao poder de Deus, ele não pode passar por cima da lei de Deus. Existe a lei do Criador. E é por isso que muita gente não acredita. Então, se Satanás é tão bonzinho assim, por que ele não pode passar por cima da lei de Deus? Já que ele é tão bom. Porque ele engana os idiotas, os mortos, as pessoas que não querem se aprofundar no conhecimento. Então vai perder o marido, vai perder a saúde, vai perder o dinheiro, vai perder. Porque ela não tem o favor de Deus. Mas se ela tem o favor de Deus, se ela paga o preço para estar casada, ninguém meta a cara com aquele casamento, não. Porque ela já carrega aquele casamento ali. Então até Deus protege. Ela não é crente, ela não crê no mundo espiritual, ela não crê em Deus, ela é uma filha desobediente. Deus explicou aqui. Pela desobediência, nos filhos da desobediência, ele vai ver a desobediência nos filhos. Entende? Então ela vai clamar e vai ver o marido dela ali submisso a ela, sem sair de casa, sem escrachar que tá traindo. Mas ela não tem aquele provedor, porque é ela que paga o preço. Ela que tem medo de perder o marido. Ela que é submissa àquele homem. Ela que não tem coragem nem de falar a verdade para não ofender aquele marido. E ela acha que vai conseguir sobreviver, que vai sobreviver. Ela vai sobreviver, mas não quer dizer que é Deus. Entende o que Deus está explicando? Porque é ela que paga o preço. É ela que se submete, é ela que faz sacrifício para estar com aquele homem. Então tem mulher que é louca que o homem saia da vida dela. Tomara que esse homem saia da minha vida, porque eu não suporto, porque eu não aguento mais sofrer, porque eu que sustento, porque eu que sou a dona da casa. Ele não faz nada por mim. E outra mulher não consegue nem tomar. Por que não consegue tomar? Porque aquilo que ele faz com ela, ele não vai conseguir fazer com outra. Entende? Então, como é que Deus vai mudar este homem que ela não tem posicionamento? Que ela não tem força de falar, que ela não tem coragem, que ela não se submete ao espírito, ela se submete ao marido. Entende que existe uma diferença muito grande? Para que você entenda no espiritual como é que funciona. Então, a mulher dessa, quando ela vai para um feiticeiro, ela vai tentar quebrar as forças do marido, para o marido largar mais de ser mão de vaca, porque o marido era muito canguinha, porque o marido é muito ofensivo com as palavras, maltrata muito ela. Então, ela vai tentar ali ver se amansa aquele homem, mas vai ficar submissa. Vai ficar cativa à religião. E nada vai ser mudado. E Deus explica por que não vai ser mudado. Porque se ela não se submete a Deus, ela quer Deus para que molde o marido dela, mas ela não sabe onde é que ela peca. Ou ela não crê no pecado. Não sabe mudar, não sabe. Esse tipo, por que não sabe? Deus explica. Por quê? Porque alimentou as iniquidades. Ela sabia que estava errada, mas ela ignorou Deus. Hoje ela paga o preço. Hoje ela paga para ser casada. Hoje é ela que sofre no casamento. Então ela vai ficar buscando qualquer Deus para que resolva. Qual é o Deus que pode aí? O Deus do mar, o Deus dos horóscopos, o Deus do dinheiro, Mamon, porque é ela que paga, é ela que se submete a esse tipo de relacionamento. Entende? Então aí você vê porque é que os espíritas ele acreditam no mundo espiritual e muitos crentes não acreditam. Porque ele não sabe o valor que tem a obediência. O valor que tem a obediência. Então, mesmo as pessoas sendo das trevas, mesmo sendo pecadora, se existe o favor de Deus, a graça de Deus, ela é derramada. Porque aquela pessoa faz algo.
Ela faz alguma coisa para agradar o coração de Deus. Ela só não tem discernimento, porque alimenta as iniquidades. Que ela alimenta a carne. Entende? Ela não tem discernimento entre o bem e o mal. Então, até o emocional dessas pessoas são bagunçadas, porque alimenta as iniquidades. Porque ela não sabe jejuar, porque ela não acredita que na palavra tem consequência nenhuma. A mente já está cauterizada. Então, ele diz, eu creio em Deus do meu jeito. Eu creio sim em Deus. Ele crê no mundo espiritual, mas ele não tem discernimento nenhum. Então, o que é que ele vai fazer? Geralmente, se for um médico, vai consultar alguém de graça. Todo dia eu consulto alguém aqui, uma pessoa que não tem dinheiro. Se é um farmacêutico, eu dou um remédio de graça. Eu atendo alguém que não tem, né, dinheiro. Se for o que a pessoa trabalhar, ele faz algo para agradar o coração de Deus. Então ele vai ter o favor de Deus. Em alguma situação, quando ele clamar, ele vai ver o favor de Deus. Mas é o que Deus diz aqui. Ele vai poder ser vivificado? Foi o que eu li no começo aqui para você. Vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Como assim você vive ofendendo, falando mal das pessoas, murmurando, se vitimizando, e você fala que tem o favor de Deus, que a graça é de graça, eu não preciso ter fé? Como assim? Não é isso que Deus está ensinando. Não é isso que Deus está ensinando. A graça de Deus, o favor de Deus é liberada na terra. E as pessoas jogam esse conhecimento, essa fantasia, essa idealização que vai ser salva quando morrer. Porque eu não preciso crer. Eu não preciso crer em Jesus. Então eu já fiz teste com pessoas que vivem dentro da igreja católica fervorosa. Mas quando fala em Jesus, não tem que aceitar Jesus, não. A mente cauterizada. Entende? A mente cauterizada. Por que é que você tem diabetes? Porque eu não posso comer açúcar. Por que é que vive doente? Ah, todo mundo adoece. Ele não crê em Jesus. Ele não crê em Jesus. Então ele pode ver a graça de Deus em algumas situações, se ele faz uma caridade, como eu expliquei para você, né? Se até os feiticeiros vai fazer uma oração ao contrário, vai fazer uma responsa, é tipo oração de responsa. Eu vou responsabilizar o espírito porque é que eu perdi isso. Porque se eu dou comida, ou se eu faço caridade, ou se eu atendo de graça, por que é que eu estou sofrendo isso? Então a graça de Deus, ela é derramada pela lei. É uma pessoa que faz alguma coisa por Deus, para agradar a Deus. Agora que Deus, ela não sabe. Mas se existe uma lei, lei é para ser cumprida. Entende o que Deus está explicando aqui? Ele só não é vivificado. Você entendeu? No começo da leitura você já começa a entender porque você é avivado por Deus. Vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Como assim você se vivificou sozinho? Sem Jesus? É loucura das pessoas que não sabem como funciona o discernimento dentro da própria alma. Entende o que Deus está explicando? Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Foi todo contaminado no mundo, vive blasfemando, vive murmurando, vive falando mal, vive julgando e quer ser vivificado sozinho. Olha que loucura. E no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Vai ter que aguentar os filhos desobedientes e vai naturalizar. Ele vai naturalizar, mas ele vai associar o lado espiritual dele nesse momento, em alguma situação. Vai tirar o filho, a namorada do filho, porque a namorada, ele acha que é a namorada que tá deixando o filho dele pior. Vai trazer quem tá entendendo? Porque ele tem um favor no mundo espiritual. Porque ele tem alguma graça. Então ele vai ver essa mudança no espiritismo, no espiritual, porque existe uma graça, porque ele pagou algum preço. Então ele não tem discernimento nenhum. E ele não sabe nada sobre salvação e sobre graça. Qual é a diferença? Do que é que Deus explica na Bíblia? Entende? Então, se ele não faz questão de ser vivificado, como ele quer que Deus mude a vida do filho dele?
Como ele quer o filho dele obediente? Ele não crê em nada. Ele não crê em nada. Deus diz, ele está morto. Está morto. Ele já sofre a desobediência da carne, porque ele alimenta a carne. Porque ele não tem humildade, porque ele não quer se arrepender de pecado nenhum, porque ele não quer falar para ninguém que ele errou, porque ele quer esconder os pecados, esconder os sentimentos, ele vive como um sepulcro caiado. Você está entendendo o que Deus está explicando aqui? Então quem já vive nas trevas, que não crê no Espírito como Deus explica, ele crê nessa visão dele, nessa razão que ele tem. Eu quero saber de vida eterna não, eu quero saber a minha vida aqui na terra. Quando eu morrer, Deus me bota onde ele quiser. Mas eu aqui na terra, eu sou uma boa pessoa, Deus. Entendeu? Então Deus explica aqui, né? Há abundantes riquezas na sua graça, pela sua benignidade. Pela sua benignidade. Se você é bom, você consegue ver a graça de Deus. Em alguma situação. Na terra. Mas se você não for bom, você é uma marionete. Você é uma marionete, qualquer pessoa lhe manipula, qualquer pessoa lhe suga, qualquer pessoa lhe engana e você não tem favor de Deus. Entende? Então algumas pessoas vão para o espiritismo e não acreditam nem no espírito nenhum. Porque diz, eu fui, só fiz gastar. Perdi o marido, perdi o dinheiro, perdi a saúde, perdi, foi tudo ali. Eu não acredito em nada que é espiritual, olha. Tá morta. Entendeu? Eu já vi mulher falar assim pra mim. Eu tava perdendo o marido, fui, só fiz gastar. Só fiz gastar, adoecer, tá entendendo? Porque tá morta. O espírito, a alma dela tá morta. E ela não quer saber sobre o Espírito Santo. Por quê? Porque não quer confessar pecado, porque não quer mudar, porque ela quer que Deus faça só aquilo que ela quer. Então ela não vai ter favor. Ela pode ter o favor de Deus se existir alguma benignidade ali. Algum tipo de benignidade ali. Por exemplo, tem um homem... Uma das coisas que eu vou explicar rapidinho para que você entenda melhor. Se aquela mulher ela paga um preço, ela que se submete e arrasta aquele casamento nas costas, na hora que o marido dela começa a maltratar muito ela, desfazer muito dela, ele vai pra rua, ele vai beber, ele vai ser roubado, ele vai apanhar de alguém, porque existe uma graça naquela mulher. Ele tá lambuzando em cima daquela mulher, vai quebrar a perna, vai quebrar o braço, vai ter que se submeter, porque tá brincando com a lei de Deus. A mulher tá arrastando uma carroça para ser casada e o homem tá todo mundo morto ali, mas existe um favor. Ele vai ter que baixar a guarda para a mulher, porque ele tá subindo em cima dela, mas ela tem uma graça, porque é ela que mantém aquela casa. Porque ela que arrasta ela faz sacrifícios para estar casada. Muitas vezes se cala, é submissa, evita briga. Tá entendendo o que Deus está explicando? Então ele não rebole demais não, porque Deus dá uma chicotada nas costas dele, quebra braço, quebra perna, é roubado. E ele vai ter que amansar. Ele vai ter que amansar, porque existe uma graça na vida daquela mulher. Ela não precisa ser crente. Ela não precisa crer em Deus. E só precisa existir a lei. Só precisa existir a lei. Deu para que você entenda? Então, as mulheres que perdem o marido para as amantes, porque ela não entende o espiritual. Porque ela precisa de ajuda para trazer o marido dela de volta. Ela precisa se arrepender de pecado, ela precisa se humilhar para Deus, não é se humilhar para o marido, não. Não é se humilhar para o marido, não. Se ela quer realmente o marido dela, ela tem como. Tem como ela fazer uma oração e aquela mulher começar a adoecer, começar a perder para ver se ela se toca. E ela manda aquele homem vazar, porque o homem é quem trouxe a desunião para casa dela. E o marido volta. Bota o rabinho, é 2 tiros e uma carreira, já ouviu falar? Em 2 tiros e uma carreira? Que o marido volta quebrado, sem nada, e a mulher aceita e diz, é Deus. Não, ela se submete. Ela paga o preço para ter aquele homem. A outra não vai pagar, não. Então Deus vai fazer com que a outra veja, para que alivie aquele coração. Então ela prefere ter o homem, ela prefere ter o homem. É a preferência dela, carregar, se submeter, entende? Então para Deus realmente agir na vida dessa mulher, ela precisa entender. Onde é que eu posso mudar? O que eu quero esse Deus?
Eu quero esse Deus. Que eu quero que Deus me mude para eu mudar o meu marido. Que eu não quero mais ser capacho desse homem. Porque para ele estar comigo, ou ele se molda a ser um homem, ou eu não quero. Porque se eu era dessas. Se eu já sou o homem e a mulher da minha vida, para que eu quero um? Eu sustento filho. Macho não. Era assim que eu pensava. Eu sustento filho, macho não. E se é pra eu morar com um homem e eu ter medo dele, quem tem medo de bandido é polícia. Quem tem medo de polícia é bandido. Por que eu tenho que viver com um homem com medo dele? Não, meu filho, ou nós se alinha, ou eu prefiro gozar sozinha, ou eu prefiro ficar sozinha, me sustentar sozinha. Entende? Que uma pessoa que ela já se conhece mesmo, sem ela conhecer o espiritual, mas ela já conhecer o espírito dela, ela não se submete a certas coisas. Então, nesse caso, pode existir a graça de Deus. Porque se o homem ruim saiu da minha vida, Deus vai abrir as portas. Porque eu creio em um Deus que pode abrir as portas para mim, que pode me ajudar de alguma maneira, que eu não sou escrava de ninguém. Deus não me trouxe no mundo para ser escrava, não. Deus não me trouxe nesse mundo para ser escrava, não. Você está entendendo o que Deus explica na Bíblia? Dessa história de ruim com ele, pior sem ele, isso é pro tempo do ronco. Porque qualquer porta se abre para uma mulher. Agora, a mulher com o marido, nem todas as portas se abrem. Entende o que Deus explica na Bíblia? Por isso existe o favor de Deus, a graça de Deus, e é aqui na terra, não é lá na eternidade, é outra coisa. Então veja a aula que Deus lhe dá sobre a graça, a graça é pela fé, né? Aqui está escrito, a salvação é pela graça. Então na leitura você entende o que Deus está explicando, que é na terra, a salvação. Deus lhe salva de algumas situações. Entende o que Deus está explicando na leitura? Eu acho que deu para você entender. Não é a salvação eterna, não. A salvação é pela graça. Então, se você é curado emocionalmente, ninguém lhe usa. Ninguém lhe usa. Entende o que Deus explica? Então, eu peço para você que deixe o seu comentário, se você entendeu. E até o próximo vídeo.